Não adianta o cordeiro estar no altar, ele precisa ser imolado. Então não adianta Cristo estar no altar, ele precisa ser imolado. Então por isso ele usa a expressão que é entregue e que é derramado. Mas a gente não se dá conta da força dessas palavras do nosso Senhor. Se você pensar bem, é um corpo entregue, um sangue derramado, é muito pesado isso aqui. A gente não consegue compreender com toda a clareza a riqueza da transubstanciação. Não entra muito na nossa... É o sangue do Cordeiro que João diz, eis o Cordeiro de Deus, está lá no altar, entregue por ti e derramado por ti. Dá até para fazer uns 40 minutos de meditação com as palavras da consagração, tranquilamente. A sua ação de graça pode ser em cima dessas palavras aqui, de tamanha riqueza, né? Tá. Então, pela força dessas palavras, houve a transubstanciação. Depois ele continua. Então, depois de operar a transubstanciação, diz que é entregue por vós e que é derramado por vós. Indica de modo claro a instituição de um sacrifício. Não tem como discutir isso aqui. Está claro para todo fiel católico, para todos os teólogos, que não se trata apenas do pão, que tem toda a riqueza da Eucaristia, né? Mas tem um aspecto muito mais profundo que é o santo sacrifício. Só que não para aqui. Para dizer que de fato é um sacrifício, o que é que ele diz? Com as palavras da consagração, quem lembra? Você sabe que fora da missa eu não lembro tudo. É todo dia lento, né? Para a remissão dos pecados. Caiu outra riqueza. Então, lá no Antigo Testamento, não se oferecia o sacrifício e remissão dos pecados, lá para aplacar a ira. A gente falou até do bode expiatório, né? Então, assim, para a remissão dos pecados. É o meu corpo, é o meu sangue. Meu corpo entregue, meu sangue derramado. Entregue por vós para a remissão dos pecados. Para eliminar os seus pecados. Então está claro que é um sacrifício. Aí, com todo o respeito do mundo, né, a gente vai falar aqui mais uma vez. Qual o sentido de ficar barulho na missa que você está diante do sacrifício? Não é ser chato, é ser a questão de lógica, né? Você está diante da maior riqueza do mundo. Ao testemunho dos 3 evangelistas que se ocupam da última ceia, pode ainda acrescentar-se o que escreveu São Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios. São Paulo diz: o Senhor Jesus, na mesma noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. E tomando o cálice, igualmente depois da ceia, disse: este é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue. É São Paulo falando, né? Ainda nas palavras da consagração, aí está aquela ordem: fazer isto em memória de mim. Quando ele passa para os apóstolos o poder de celebrar a missa. Na fórmula da consagração está toda a teologia. Da missa, do padre e tudo mais. Está a Eucaristia, está o sacrifício, está o sacerdócio. Nas palavras da consagração. Você sabe quando ele diz: fazer isto em memória de mim, ele passou para os apóstolos o poder de fazerem o mesmo, né? De oferecerem o santo sacrifício. Então, o sacerdócio católico vem daqui. São Paulo tem várias coisas assim que afirma que a missa é um sacrifício. Então, vai ficar muito chato, eu vou pegar só aqui. Jesus Cristo, comunicando-se aos seus apóstolos sob as espécies sacramentais, refere-se ao sangue do Novo Testamento ou da nova aliança feita entre Deus e o seu povo, palavras que se correspondem perfeitamente às que lê em Êxodo, quando Moisés ofereceu um sacrifício
em confirmação da velha aliança. Esse é o sangue da aliança que o Senhor fez conosco. Então, quando diz, lá na consagração, o sangue da nova aliança, tá, aquele sacrifício já era, acabou. Agora tem um novo sacrifício, que é o de Cristo. Então, e tanto que Jesus na cruz, ele fala, tudo está consumado. As profecias se realizaram. E aí até é bonito a gente voltar aqui, que aquela profecia de Malaquias se concretiza exatamente na quinta-feira santa, quando ele está oferecendo o santo sacrifício. São Paulo, na sua epístola aos Hebreus, querendo estabelecer antítese entre os sacrifícios judaicos e o sacrifício cristão, diz: temos o altar, do qual não podem comer os que servem ao tabernáculo. Ele está falando, quem é cristão é desse altar aqui, é da missa. Quem não é, não pode participar. São as palavras de São Paulo. Na primeira epístola aos Coríntios, São Paulo diz: o cálice de bênção que abençoamos não é porventura a comunhão do sangue de Cristo? Considerai, Israel, segundo a carne. Porventura, os que comem as vítimas não participam do altar? Mas que? Digo que o que foi sacrificado aos ídolos é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas sacrificadas pelos gentios são sacrificadas aos demônios e não a Deus. Não quero que tenhais sociedade com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e dos demônios. Aí isso é bonita, essa explicação de São Paulo. Não sei, o pessoal tem até uma certa intimidade com a palavra de Deus e não leva em consideração. Olha, não quero que tenhais sociedade com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e dos demônios. Simples. Há aqui um paralelo completo entre o altar cristão e o altar pagão, entre a vítima cristã e as vítimas pagãs, entre a participação dos cristãos e a participação dos gentios. Ora, entre os gentios e os judeus tratava-se igualmente de um sacrifício verdadeiro, e esse sacrifício só pode ser o da Eucaristia, isto é, o santo sacrifício da missa. Aqui um negócio por muitos e por todos. Primeiro ponto, a missa não acrescenta nada daquilo que Cristo já conseguiu na cruz. Então não existe uma novidade. Não existe assim, agora a missa ela vai trazer uma graça especial que na cruz faltou. Não. É até heresia falar uma coisa dessas, uma afirmação disso aqui. Então a missa não acrescenta satisfações, nem méritos novos aos que Jesus já adquiriu no Calvário. O que ele conseguiu no Calvário, como eu disse, é mais que suficiente para salvar a humanidade inteira. Mais que suficiente. Para salvar milhares e milhares de mundos. Então o que se faz na missa? Na missa o que se faz é aplicar aos indivíduos o preço da redenção. Então na missa se aplica aquilo que Cristo conseguiu na cruz. A gente entende isso quando vai para explicar os sacramentos, né? Vocês já ouviram essa explicação? Acho que até já falei aqui. Acho que no primeiro dia. Quando o padre dá a absolvição, eu te absolvo dos teus pecados, o que se faz é o quê? Vai pegar os méritos da cruz, da paixão de Cristo, ali. Só é perdoado pela paixão de Cristo. Vai lá, vai no passado, pega a paixão de Cristo. E essa paixão é que traz o perdão dos pecados. Com o perdão dos pecados, no futuro você vai para o céu. Então a missa é a mesma coisa. Se vai na paixão de Cristo, na missa lá que ele celebrou no altar da cruz, pega toda aquela riqueza, está ali na missa e se aplica ao fiel que está na missa. É isso aqui que acontece. De ponta a ponta. Depois a gente vai estudar oração por cada oração da missa a gente vai estudar. A gente vai analisar os parâmetros do padre, o cálice, a patena, tudo nós vamos analisar. A gente vai ver que é sempre lá voltando a paixão do Senhor
para o momento atual, que está se oferecendo o santo sacrifício, e entregando para o fiel. Então, não é nada de novo. É que Jesus tem que ter missa todos os dias, porque a missa lá do Calvário não foi suficiente. Então tem que renovar esses méritos. Não, não é. O que ele conseguiu na cruz já foi, não tem nenhuma novidade. Então, o tesouro das graças de Jesus é sempre e absolutamente o mesmo. O que muda? Só o emprego e a aplicação. Então, os frutos da missa são os mesmos que o sacrifício da cruz. Seria bom até a gente decorar isso aqui. Os frutos da missa é o mesmo da cruz. Então, por isso é válido a gente falar aqui que a Virgem Santíssima e São João estavam diante da missa. Eles estavam dentro da cruz do Senhor, né? Então, e lá, a gente fica a mesma posição. Até se a gente fosse... vou me preparar para a missa. Então, como que a Virgem Santíssima estava lá ao pé da cruz? Como que João Evangelista estava ali? Que é a mesma coisa. Claro, tem alguma diferença. Há derramamento de sangue e outro não, mas literalmente. Então, tá ali com essa piedade da Virgem, a piedade de João, vai nos ajudar bastante. Eu acho que João não estava batendo palma, né? Não, o Senhor morrendo e viva. Isso não faz sentido, né? Ou na missa e o teatro rodando. Né? É bom a gente pensar nessas coisas aqui. Por quê? Porque Jesus está na missa, é o mesmo sacerdote, a mesma vítima. Então, vou procurar aqui, já que aquele soldado, até a gente estender aqui a meditação, né? Já que aqueles soldados lá blasfemavam contra Nosso Senhor, chamavam ele de tudo que não presta, eu estou na missa agora. Então eu vou fazer aqui o que eles não fizeram, perderam o tempo. Agora eu quero fazer melhor para Nosso Senhor. Então é não se juntar aos carrascos, mas vou me juntar a Jesus e a João Evangelista. E as mulheres, né, que estavam ali, as outras mulheres piedosas que estavam ao pé da cruz. Então, profundo isso aqui. A criança na missa, dá uma sede nas crianças, né? Mas seria até bom, assim, os pais começar a dar uma educação. Olha, não, vai sair não, vai ficar na missa até o fim. Ah, mas coitada, não entende o que está acontecendo. E chega em casa, você explica. Simples assim. Até falaram para mim que eu deveria fazer uma homilia que as crianças pudessem entender. Não, os pais que expliquem. Eu não sou pai de ninguém, não. Eu vou lá explicar a missa como tem que explicar. Você que em casa trate de explicar. Não é? Os merecimentos do Salvador que são aplicados aos homens não conhecem limite. São superabundantes. Até peguei esse livro aqui. Pode salvar todos os homens que vivem ou hão de viver sobre a terra, como milhares de mundo. Aquilo que Jesus conquistou. Bom, apesar disso, Deus não pode dispensar as graças aos homens sem a sua cooperação. Aqui que está um ponto importante. Está ali a riqueza toda, mas Deus não vai dar para você se você não colaborar com Ele. Aí é onde entra a questão do por todos e por muitos. Então, lembra daquela frase lá dita por algum santo, né? Deus não lida com preguiçoso. Ou você trabalha pela sua salvação, ou você se condena. Eu vou dar aquilo que você não pode fazer. Morrer na cruz você não pode. Conseguir um monte de graças é impossível. Então, o que eu posso fazer, eu faço. Agora, e às 5 da manhã te tirar da cama para rezar, isso eu não faço. Então é você que tem que fazer, entende? Então Deus não lidar com preguiçoso. Né, Jesus? De forma alguma. Mas só para dizer assim, que não dá para você ficar esperando que a graça de Cristo vai chegar na tua porta e fazer tudo por você. Não é assim.
forma alguma. Mesmo quem quer crescer na vida espiritual, aqui não estou falando que você tem que vir na missa todos os dias, tá? Entendo o que eu quero dizer. Mas se você tem condições de vir à missa todos os dias para sugar da graça de Deus e não vem por preguiça, mesmo que não seja pecado, ninguém é obrigado a vir na missa todos os dias, percebe que se eu vou na missa eu vou receber muitas graças. Se eu não vou, tá lá a graça, você que não foi buscar, né? E assim a gente pode pegar Deus essas coisas. Então, apesar disso, Deus não pode dispensar as graças ao homem sem a sua cooperação, que é válido o que diz Santo Agostinho. Aquele que te criou sem ti não vai te salvar sem você. Para me criar, Deus não precisou da minha ajuda, mas para me salvar, Deus quer a minha ajuda. Tendo recebido de Deus a faculdade de se determinar livremente, nunca o homem pode ser forçado a prosseguir determinado fim. Nosso Senhor quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. No entanto, Deus não vai forçar o homem a nada. É isso que ele está querendo dizer. Pode consegui-lo sim, mas por livre escolha da sua vontade. Ora, se o sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário tivesse de ser aplicado necessariamente a todos os homens, só pelo fato de ter sido derramado uma vez na cruz e oferecido em sacrifício a Deus, nada mais seria preciso fazer para a salvação de todos os homens. Essa salvação seria absolutamente certa, realizar-se-ia mecanicamente em certo modo, e os homens, fosse qual fosse a sua vida, teriam todos o mesmo destino. Foi o que eu falei agora há pouco. Se cada um não tomasse a decisão de ir atrás da sua salvação. A verdadeira doutrina, porém, não é essa, mas sim a do Concílio de Trento, que é mais conforme à condição terrena e à liberdade humana. Segundo essa doutrina, os merecimentos de Jesus Cristo são infinitos, e embora por esse motivo sejam mais do que suficiente para operar a salvação de todos os homens, como que ficam suspensos sobre cada alma, até que esta, por livre determinação da vontade, queira deles aproveitar-se. Tá, a graça está suspensa. Se você quiser, você pega. Se não quer, não pega. Em resumo, seria isso. Então, quando se trata da aplicação da graça, cada um busque a sua. Os merecimentos de Cristo são infinitos. Tá? Isso que diz São Tomás de Aquino. São infinitos. Pode salvar a todos. Todos têm que fazer a sua parte, esperando a sua livre determinação. Agora assim, o que eu posso fazer então para me salvar e para receber as graças que vêm da missa? Seria importante uma direção espiritual? Sim, o diretor vai ali te orientando, faz isso, faz aquilo, corta isso, aproveita aquilo. É um bom caminho. Ficar atento ao sermão de domingo, sempre tem um ponto para a gente meditar, sempre tem. Bom, se o sermão não valeu de nada, pega as leituras lá, sempre tem alguma coisa. Mas a verdade, eu quero falar o seguinte, que Cristo já deixou tudo que você tem que fazer para aproveitar os méritos da sua paixão. Tudo. Absolutamente tudo. Se você não quer fazer direção espiritual, lê a Bíblia. Nosso Senhor deixou uma direção perfeita. Quer ver? Se a tua mão direita te leva ao pecado, o que ele diz? Arranca. Isso não é uma direção? Não é um conselho do mestre? Mas se você não cortar a tua mão que leva a pecar, você não vai para o céu. Então, ele não vai tirar a sua mão que vai te levar a pecar. É você que tem que ir lá e cortar essa mão. Entende? Isso é um conselho do nosso Senhor. Então, na verdade, ele já dá a dica, ele já está mostrando o que você pode fazer. Se fizer. Ou depois, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele já está falando o que tem que fazer. Negue-se a si mesmo. Qual foi o evangelho de hoje? Ele ensinou a rezar.
Você tem que rezar. Então, o Senhor já deixou tudo. Agora, quem não põe em prática a sua palavra, de fato, não vai receber os méritos da sua paixão. A missa é um dos maiores canais por onde os méritos do Salvador chegam até as almas. A missa é o sacrifício da cruz, a produzir os seus frutos em cada alma. E aí, cada alma trate de fazer o que tem que ser feito. Quem canta a missa, quem lê na missa, quem serve a missa, essas informações são importantíssimas, né? Que vocês ajudam muito o padre para fazer uma missa bem celebrada. Os acólitos, os leitores, a música, quem arruma a credência, quem limpa a igreja, um conjunto, né? Quando você vai limpar que limpa a capela aqui, né? Saber que está limpando a capela, que vai acontecer o santo sacrifício da missa, com essa visão agora, muda um pouco, eu acho, né? Você vai cantar o santo sacrifício da missa, não é pouca coisa, não. É muita coisa. E o padre, coitado, né? Que ele tem que estar ali numa atenção ímpar, porque cada oração que ele faz ali tem que prestar atenção, né? E se é uma missa barulhenta, não sei como se concentra. Bom. Quais são as 4 finalidades da missa? A gente falou no primeiro dia. Será que a gente lembra? Acho que não lembra. Adorar a Deus, ação de graças, pedir as graças que precisamos a Deus nosso Senhor e perdão dos pecados. As 4 finalidades da missa. Então, todo homem tem um dever para com Deus. Todo homem é obrigado a prestar culto a Deus, um culto de adoração. Todos. Se é católico, independente da sua religião, agora vale a pena falar isso aqui, é válido, tem obrigação de prestar culto a Deus. Se frequenta a religião ou não frequenta, tem essa obrigação. Porque você é uma criatura. Ele é Deus, Ele é o Senhor, eu sou a criatura e eu me submeto a Ele. Então todo homem tem que prestar o culto de adoração. E na missa nós conseguimos oferecer a Deus um culto de adoração perfeito. Perfeito. Só que esse culto de adoração que Deus exige dos homens, por Ele ser Deus, é algo muito extremo. Tem que ter um valor infinito, tem que ter um valor muito grande. Como que eu consigo adorar a Deus de maneira perfeita, sem mancha, sem nada? Humanamente falando é impossível, não dá. Então aí vem o santo sacrifício da missa para sanar isso aqui. Olha a riqueza. São Tomás diz: Deus é o autor de toda a criação. É o fim supremo de toda a criação. É o fim supremo de toda a felicidade. É o fim absoluto de todas as coisas. Então devemos oferecer a nossa alma. Devemos prestar a Deus o nosso culto de adoração. Todo homem é obrigado a adorar a Deus. Vamos ver o que é que diz o livro aqui. Essa soberania é de tal ordem que Deus podia, presta atenção nessa leitura, ela é válida, que Deus podia, se quisesse, exigir do homem o sacrifício da própria vida, sem que esse pudesse recusar. A importância da adoração é tão grande que Deus poderia exigir de você, como um ato de adoração, sua própria vida, como ele exigiu lá de Abraão. Você vai lá e mata seu filho. Seria um culto de adoração. Estou me submetendo às suas ordens, você é o Senhor, eu obedeço. Isso é adoração.
E se eles exigem, Padre Messias, eu estou exigindo a sua vida, eu não tenho como recusar. Como ato de adoração, eu vou ter que dar a minha vida para ele. Esse direito foi sempre reconhecido e dimana da própria condição de criatura que o homem é relativamente a Deus. Já Abraão o reconhecera quando o Senhor lhe ordenou que sobre o monte Moriá sacrificasse seu filho Isaque. Obedeceu o santo patriarca e, apesar dos extremos do amor paternal que sentia por seu filho, já levantava o cutelo, a faca lá, né? Com que devia feri-lo, quando Deus, satisfeito com tamanha obediência, lhe enviou um anjo para suspender o golpe. Então, Deus só não ia permitir que isso acontecesse. Mas esse ato de Deus exigir, Deus não fez nada de errado. Eu posso, eu sou o Senhor da vida. A vida está nas minhas mãos. Mas o que acontece aqui com Abraão é uma coisa muito importante. Deus dá uma outra vítima. Até aqui o cordeiro lá, aparece o animal lá e Abraão faz o sacrifício. Já que eu não consigo oferecer a Deus um sacrifício de adoração, eu tenho uma vítima perfeita que vai fazer esse ato de adoração. É diferente de Abraão, que apareceu lá um animal. Agora eu faço um culto de adoração a Deus, oferecendo a Ele o seu próprio Cristo, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e é Cristo que faz um ato de adoração perfeita. Só que para isso, isso aqui fala que eu pulei, ele diz que eu devo oferecer a Deus a minha alma, juntamente com o nosso Senhor. Então, está aqui a minha alma, está aqui o meu desejo sincero de fazer um ato de adoração. Eu uno esse desejo sincero de fazer um ato de adoração a Jesus nosso Senhor. E Jesus, com o sacrifício, ele faz esse ato de adoração perfeita. Então Deus aceita o meu sacrifício de adoração pelo poder do santo sacrifício da missa. Nós oferecemos a Deus um ato de adoração ímpar, que os patriarcas não conseguiram fazer. Eu vou até a ousadia de falar que, embora João Batista tenha adorado o nosso Senhor, né, Jesus Cristo, de fato fez, mas de maneira perfeitíssima, pura, imaculada, não. Só unidos ao seu desejo, ao desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que juntar o sacrifício da nossa própria imolação ao sacrifício realizado. Então o meu desejo de adorar a Jesus. Vou rapidamente ler por cima aqui o Cânon Romano e você vai ver que antes da consagração a gente está fazendo vários pedidos a Deus. Vários. E aí eu rogo que preste atenção. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores. Suplicantes vos rogamos e pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Então, José Aponte. Que oferecemos antes de tudo pela vossa igreja. Estamos pedindo pela igreja. Estamos pedindo pelo Papa. Estamos pedindo pelo Bispo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Sabe que aqui a gente só reza para quem não está na missa, né? É para quem está na missa. Isso aqui é pelos ausentes. Então eu quero rezar por exemplo, o Darlan. O Darlan está na missa. Né? Claro que ele está aproveitando mais na missa do que se não tivesse. Então se está na missa eu não rezo. Quero rezar para o Eduardo. O Eduardo está na missa, eu não rezo. Então ele não está na missa. Aí eu coloco o nome dele aqui nesse momento. Então você pode também, naquele momento de silêncio, trazer uma pessoa para esse momento. Por isso esse momento de silêncio, né? E na sequência, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós os oferecemos, e também eles os oferecem. A gente vai explicar sobre o sacerdócio católico, o padre e o fiel, né, para entender melhor isso aqui. Por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro. Olha o que segue.
Para alcançar o perdão de suas faltas, é que a gente pede a Deus a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. A força desses 3 pedidos, e nem chegou na consagração ainda. Já está pedindo ao Nosso Senhor, isso é uma riqueza, gente. Perdão dos pecados, segurança na vida e a salvação que espera. Aí eu peço para mim isso aqui e pedir para uma pessoa que não está na missa. Isso é muito, a oração eucarística é muito bela. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. O que é que a gente vai pedir agora? Dai-nos sempre a vossa paz. Agora está pedindo o dom da paz. E olha que pedido poderoso. Livrai-nos da condenação eterna. Para livrar você do inferno. Ele está pedindo isso aqui. Ó. E acolhei-nos entre os vossos eleitos. Estamos pedindo a graça da perseverança final na missa. Então que a gente não vá para o inferno, que a gente vá para o céu. Isso aqui no aceitar ao Pai. E note que tudo se encerra, né? Por Cristo, nossa, tudo é por Ele.